E aí, pessoal? Vamos estudar matemática com o professor mais bonito do ensino médio, professor Alex Bruno, e no vídeo de hoje eu vou estar explicando sobre esse tema, sistema cartesiano. Pares ordenados, representação gráfica de pontos no plano cartesiano. Então, fica comigo e vamos estudar. O Descartes foi um filósofo e matemático que teve grandes contribuições para a área da matemática e ele viveu entre 1596 e 1650. Dentre as suas contribuições, ele escreveu o livro O Discurso sobre o Método, que é de onde ele tirou aquela frase conhecida: penso, logo existo. Nesse livro, ele criou um roteiro com 4 etapas para adquirir cada vez mais conhecimento. A primeira etapa que ele conjectura nesse livro é assim: nunca aceitar nenhuma coisa como verdadeira que não conhecesse evidentemente como tal. Traduzindo, ele propõe que nós não devemos aceitar falas como verdade sem ir averiguar se realmente o que está sendo dito é verdadeiro. No ramo da matemática, uma contribuição muito importante dele é a que tem o seu nome, né? O plano cartesiano. Então, o Descartes não foi a primeira pessoa a criar a ideia da representação gráfica, mas ele criou um estilo próprio seu que nós adotamos até hoje. Então, vamos ao estudo aqui do sistema cartesiano. Inicialmente, nós precisamos entender o que é o par ordenado, né? Par ordenado são 2 elementos que são apresentados de uma forma fixa. E a ordem vai ser importante aí no uso da representação gráfica. Por exemplo, pela ideia de par ordenado, o par 2 e 3 não é a mesma coisa que o par 3 e 2, porque a ordem vai fazer diferença. Produto cartesiano. O produto cartesiano é obtido organizando-se pares ordenados a partir de 2 conjuntos dados. Vamos ao exemplo. No exemplo, nós temos os conjuntos A, de elemento 1 e 2, e o conjunto B, de elementos 3, 4 e 5. Então, vamos formar o produto cartesiano. Vamos combinar o elemento 1 do conjunto A com o elemento 3 do conjunto B. Nós temos o par ordenado 1 e 3. Agora vamos combinar o elemento 1 com outro elemento do conjunto B, 1 e 4. E nós vamos fazer pares ordenados combinando o elemento 1 com todos os elementos do conjunto B. E quando terminarmos, vamos combinar pares ordenados a partir do 2 do conjunto A com todos os elementos do conjunto B. Então, vamos ter aqui o par ordenado 1 e 5. Agora vamos combinar o elemento 2, 2 e 3, temos um par ordenado. Outro par ordenado vai ser o par 2 e 4. E, finalmente, o elemento 2 e 5. Perceba que o produto é A cartesiano B, é assim que nós lemos. E então, o primeiro elemento tem que ser parte do conjunto A e o segundo elemento tem que ser parte do conjunto B. Então, nesta ordem. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares ordenados. É possível saber a quantidade de pares ordenados multiplicando-se o número de elementos do conjunto A, que é 2, vezes o número de elementos do conjunto B, que é 3. Aí saberíamos que teríamos 6 pares ordenados. Agora, o produto cartesiano aqui é na ordem inversa, é B cartesiano A. Então, vamos obter esse resultado aqui. E precisamos fechar as chaves. Então, o primeiro par ordenado de B cartesiano A vai ser 3 combinado com o primeiro elemento do conjunto A, 3 e 1. O segundo par ordenado, eu vou combinar 3 com outro elemento do conjunto A. Então, temos o par 3 e 2. Bom, eu já combinei o elemento 3 com todos os elementos do conjunto A. Então, agora falta o elemento 4. 4 e 1. 4 e 2.
Combinamos o 4 com todos os elementos do conjunto A e agora vamos combinar o 5, né? 5e1 e 5e2. Então, é desta forma que se obtém o produto cartesiano. Exercício de fixação. Sejam os conjuntos A de elementos menos 2, 3, 4 e 7, conjunto B de elementos menos 1, 0, 5 e 6 e conjunto C de elementos 0, 2 e 4. Obtenha aí os produtos cartesianos. Então, inicialmente, temos A cartesiano B. Vamos combinar pares ordenados dos elementos do conjunto A e dos elementos do conjunto B. É possível sabermos quantos pares ordenados serão obtidos, pela quantidade de elementos de cada conjunto. O conjunto A possui 4 elementos, o conjunto B possui 4 elementos. Então, nós teremos aí 16 pares ordenados. Vamos, então, combinar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, formando pares ordenados. Então, primeiramente, teremos o par menos 2 e menos 1. Agora, outro par ordenado é menos 2 e 0. Terceiro par ordenado é menos 2 e 5. E vamos na sequência, menos 2 e 6. Combinamos o elemento 2 com todos os elementos do conjunto B. Agora vamos combinar o 3 do conjunto A. 3 e menos 1, 3 e 0, 3 e 5 e 3 e 6. Combinamos o elemento 3 do conjunto A com todos os elementos do conjunto B, agora falta o 4. Temos aí 4 e menos 1 como par ordenado, agora 4 e 0, 4 e 5 e 4 e 6. E para finalizar, vamos combinar os pares ordenados com o primeiro elemento 7, seguido de menos 1, 0, 5 e 6. Fechamos as chaves. Se você conferir, nós vamos ter aí 16 pares ordenados. Agora que você compreendeu, pausa o vídeo aí e obtenha o produto cartesiano A e B. Depois, B cartesiano C. Combinando os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto C, nesta ordem, nós temos os pares ordenados. Menos 2 e 0. Menos 2 e 2. Menos 2 e 4. 3 e 0. 3 e 2. 3 e 4. 4 e 0. 4 e 2. 4 e 4. E agora nos falta combinar o elemento 7 com todos os elementos do conjunto C. Vamos ter o seguinte resultado: 7 e 0, 7 e 2, 7 e 4. Se você não conseguiu compreender ainda esse tópico, volta ao vídeo aí, tenta assistir novamente que você vai compreender com certeza. E agora o produto cartesiano entre B e C. Como o conjunto B possui 4 elementos e o conjunto C possui 3, 4 vezes 3 dá 12. Nós sabemos então que nós teremos 12 pares ordenados. Vamos ao primeiro deles, combinando o menos 1 com todos os elementos do conjunto C. Nós vamos ter os pares ordenados então. Menos 1 e 0, menos 1 e 2, menos 1 e 4. Agora vamos combinar o elemento 0 com todos os do conjunto C. 0 e 0, 0 e 2, 0 e 4. Agora, combinando o 5, nós temos os pares ordenados. 5 e 0, 5 e 2, 5 e 4. Finalmente, 6 e 0, 6 e 2 e 6 e 4. 12 pares ordenados, então. Representação gráfica no plano cartesiano. Dado um par ordenado, nós representamos na horizontal o primeiro elemento desse par ordenado. Nós indicamos, inclusive, pela letra X. Nós chamamos esse eixo que está na horizontal de eixo dos X ou eixo das abscissas.
Já o segundo elemento do par ordenado, ele vai ser representado aqui na vertical, que é o eixo dos y, também conhecido como eixo das ordenadas. Esses eixos se dividem em 4 partes que nós denominamos quadrantes. Temos o primeiro quadrante e o segundo quadrante, ele é identificado no sentido anti-horário. Então, temos aqui esse quadrante bem aqui, vai ser o segundo quadrante. O terceiro quadrante vai ser esse bem aqui. E, finalmente, no sentido anti-horário, o quarto quadrante. Vamos representar graficamente o par ordenado, a quesito de ilustração, 2 e 3. O 2 vai ser representado sempre no eixo que está na horizontal, que é o eixo 2x. Então, nós contamos 2 unidades a partir do zero. Sempre esse encontro entre os dois eixos é o ponto zero. Então, nós temos aqui 1 e o 2, onde vai ser marcado o eixo 2x. O elemento que vai ser marcado no eixo y é o 3. Então, nós conferimos aqui, né? 0, 1, 2 e 3. Agora que nós já identificamos a localização do elemento 2 no eixo x e a localização do elemento 3 no eixo y, nós vamos marcar pontilhados até encontrarmos os dois. Esse ponto de encontro dos pontilhados do elemento 2 e do elemento 3 é a localização do par ordenado 2 e 3. Nós acabamos de representar graficamente o par ordenado 2 e 3. Vamos ao exercício de fixação, representar graficamente os pares ordenados. Temos aqui alguns itens. Para representarmos graficamente os pares ordenados, nós precisamos desenhar com uma régua o plano cartesiano. Com a ajuda de uma régua, vamos marcar aqui o eixo y e indicamos a sua numeração. Nós sabemos que os eixos, tanto das abscissas quanto das ordenadas, tem que estar enumerado. Agora que marcamos o eixo y, que é o eixo das ordenadas, vamos marcar na horizontal o eixo 2x, né, que é o eixo das abscissas. Novamente, com a ajuda de uma régua, vamos à marcação do eixo na horizontal. Agora que marcamos os eixos na horizontal e na vertical, nós podemos indicar com enumerações. Esse ponto de encontro entre os eixos é o ponto 0. Nós temos aqui na horizontal o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. E da direita para a esquerda, nós temos o menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. No eixo das ordenadas, subindo, nós temos os valores positivos. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E descendo, nós temos o menos 1, menos 2, menos 3 em diante. A primeira representação de par ordenado no item A é 0 e 0. O par ordenado 0 e 0 fica localizado aqui na interseção entre os eixos. O segundo par ordenado é 2 e 0. Então, o 2 vai ser representado no eixo x, que é a horizontal, e o 0 vai ser representado no eixo y. Então, vamos representar. Temos aqui no eixo x 1, 2. E no y, ele vai ficar bem aqui localizado no 0. Então, o par ordenado 2 e 0 vai ficar em cima do eixo das abscissas. Agora, o par ordenado 2 e 5. Então, na horizontal, temos aqui o ponto 2. E agora, o 5 fica representado na vertical. Temos aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Essa é a localização do ponto no eixo Y. E agora vamos marcar pontilhados até eles se encontrarem, tanto na horizontal quanto na vertical.
partindo do 2, temos aqui até a altura que está o 5. E agora vamos marcar pontilhados do 5 até encontrar com o pontilhado do 2. Esse ponto de interseção entre o 2 e o 5 é a localização do par ordenado 2 e 5. Então, até o momento, nós temos 3 pares ordenados representados e os 3 estão localizados no primeiro quadrante. Em qual quadrante será que estará representado o par ordenado 0 e menos 3? Vamos verificar? Na horizontal, o ponto marcado é o 0, então ele fica localizado bem aqui no encontro entre os dois eixos. E na vertical, nós temos o menos 3. Então, já que é negativo e é na vertical, nós vamos contar de cima para baixo. Menos 1, menos 2 e menos 3. Então, a interseção entre os eixos acaba ficando em cima do eixo das ordenadas. O par ordenado fica localizado em cima do eixo Y. Item E, representar o par ordenado 2 e menos 3. O 2 nós já temos aqui, no eixo X. E o menos 3 também já foi representado aqui no eixo Y. Então, nós vamos traçar pontilhados e representá-lo. Marcamos na horizontal o ponto 2 e na vertical o ponto menos 3, que já até sabemos a sua localização. E agora vamos pontilhar até eles se encontrarem. Então, temos aqui a localização do par ordenado 2 e menos 3. Item F, representar graficamente os pontos menos 1 e 1. Então, na horizontal, o menos 1 fica representado da direita para a esquerda, bem aqui. E na vertical, o 1 fica representado de baixo para cima. Temos aqui, então. E agora, vamos marcar pontilhados até eles se encontrarem, do menos 1 até 1. Então, verificamos que o par ordenado menos 1 e 1 está localizado no segundo quadrante. Agora, vamos representar o par ordenado menos 2 e menos 2. Na horizontal, temos a localização do menos 2 bem aqui. E na vertical, o menos 2 também está localizado bem aqui, né? Temos aqui, marcamos o pontilhado do menos 2 na horizontal e do outro menos 2 na vertical. Onde eles se encontrarem é a localização do par ordenado menos 2 e menos 2. Este par ordenado, menos 2 e menos 2, está localizado no terceiro quadrante. Na segunda questão, pede-se para representar graficamente segmentos de reta. E aí vamos verificar alguns conceitos. Segmento de reta vai ser um pedaço de uma reta que vai ter começo e vai ter fim. Então, nós indicamos ele pelos extremos. Então, os extremos de segmentos de reta podem ser representados por pares ordenados, que é o que nós vamos verificar agora. O primeiro par ordenado é 1 e 2. Então, marcamos aqui no eixo das abscissas o número 1 e no eixo das ordenadas o número 2. Vamos marcar o ponto de encontro entre 1 e 2, então. Onde os pontilhados do 1 e do 2 se encontram é a localização do par ordenado 1 e 2. Agora vamos marcar o par ordenado 3 e 4. Então, na horizontal temos o 3 e na vertical temos o 4. E agora vamos marcar o pontilhado de encontro entre eles. Onde esses pontos se encontram é a localização do par ordenado 3 e 4. E agora, como representar o segmento de reta de extremos em 1 e 2 e 3 e 4? Esses pontos são as extremidades
do segmento de reta. Então, basta nós pegarmos uma régua e ligarmos esses dois pontos, que é o que nós vamos fazer agora. Este segmento marcado de vermelho é o segmento de reta de extremos, nos pares ordenados 1 e 2, 3 e 4. Vamos representar graficamente agora o segmento de extremos em -2 e 1, e depois -1 e -3. Representando o par ordenado -2 e 1, nós temos o seguinte, ó, -2 no eixo das abscissas. Então, temos aqui o -1 e -2. E no eixo das ordenadas é o 1. E a localização do par ordenado temos aqui. Agora, vamos representar o par ordenado -1 e -3. Então, na horizontal, o -1 fica localizado bem aqui. E na vertical, nós vamos representar o -3. Nós temos aqui, ó, -1, -2, -3. Marcamos o pontilhado de encontro entre o -1 e -3. E onde se interceptam esses pontilhados é a localização do par ordenado, -1 e -3. Agora que nós temos aqui dois pontos, que é a localização dos dois pares ordenados, nós, com o auxílio da régua, marcamos o segmento de reta. Vamos marcar, então, aqui. Este segmento marcado de vermelho é o segmento de reta de extremos em -2 e 1 e -1 e -3. Vamos representar agora o segmento de extremos em 5 e 1 e 1 e -2. Representando primeiramente o par ordenado 5 e 1, temos aqui na horizontal o ponto 5, 1, 2, 3, 4, 5. E na vertical, o 1. Agora vamos marcar a localização deste par ordenado. O ponto de encontro entre esses segmentos é a localização do par ordenado 5 e 1. E agora, representando o par 1 e -2, nós temos o seguinte: na horizontal, o 1 está localizado bem aqui, e o -2 na vertical vai ser de cima para baixo. Então, -1, -2. E agora vamos marcar a localização deste par ordenado. Esses dois pontos são os extremos do segmento de reta que nós vamos marcar. Este segmento marcado de vermelho é o segmento de reta de extremos em 5 e 1, que é o par ordenado, e 1 e -2. Tarefa da semana, você deve fazê-la no caderno. Coloquei aqui 3 itens que foram explicados nesta aula. Então, pessoal, bons estudos, uma ótima semana e até a próxima!